Olá! Hoje vamos mergulhar fundo em uma das leis mais importantes no combate ao crime organizado. É a Lei número 9.613, a nossa Lei de Lavagem de Capitais. Um tema fundamental, sem dúvida. Sim, e o material que a gente tem aqui é bem denso, focado em quem estuda para carreiras jurídicas, tipo Ministério Público, delegado de polícia. Ele vai direto ao ponto: teoria, lei seca e o principal, jurisprudência. Exato. É o que cai na prova. Com certeza. E a nossa missão aqui é desmembrar essa lei para entender a estratégia dela, que é sufocar o crime pelo golso, atacando o lucro. Cada detalhe faz parte disso. Então, para começar, o termo lavagem de dinheiro. É super visual, quase de filme. De onde ele vem, de verdade? E a origem é essa mesma, de cinema. Vem lá dos Estados Unidos, na década de 20, com a máfia de Chicago, o Al Capone. O próprio. Isso. Eles precisavam, assim, dar um ar de legalidade pro dinheiro que vinha de tudo que era ilegal, né? Contrabando, extorsão, jogo. A solução foi comprar negócios que mexiam com muito dinheiro em espécie. As lavanderias, as laundromats. Exatamente. Porque aí eles misturavam o dinheiro sujo com o faturamento limpo da lavanderia e, na hora de declarar, tudo parecia legítimo. Faz todo sentido. Eles inflavam os livros contábeis e pronto. Perfeito. O dinheiro sujo saía limpo. E o conceito técnico hoje é basicamente esse: um conjunto de operações para dar uma aparência lícita para bens, direitos ou valores que vêm, sabe, direta ou indiretamente, de uma infração penal. E um ponto essencial para qualquer prova: o bem jurídico principal que a lei protege é a ordem econômica e também a administração da justiça. Claro. E essa preocupação não é só nossa, né? Pelo material, o Brasil foi meio que empurrado a agir por causa de compromissos internacionais. Quais foram os grandes marcos lá fora? Sim, a nossa lei é totalmente fruto disso. O primeiro grande marco foi a Convenção de Viena, de 1988. Ela era bem específica. O foco era combater a lavagem de dinheiro que vinha exclusivamente do tráfico de drogas. Era o problema da época. O grande problema. Depois, em 2000, veio a Convenção de Palermo, já contra o crime organizado transnacional. O foco se ampliou. Perceberam que não era só o tráfico. Exato. Viram que a lavagem financiava uma infinidade de crimes e, por fim, a Convenção de Mérida, em 2003, contra a corrupção, que foi, assim, a pá de cal. Ela reconheceu que corrupção e lavagem são duas faces da mesma moeda. E essa evolução toda internacional, ela se reflete diretamente na nossa lei, né? No que a doutrina chama de... As gerações da lei, exatamente. Isso, as gerações. E isso, para quem estuda para concurso, é um ponto que, nossa, é cobrado demais. Com certeza. Entender as gerações é a chave para entender a lei. A primeira geração, inspirada em Viena, era super restrita. A lavagem só existia se o dinheiro viesse do tráfico e ponto final. Um foco a laser, então. Perfeito. Já a segunda geração, que é onde a nossa Lei 9.613 nasceu, em 98, trocou esse laser por uma lista. Ela tinha um rol taxativo de crimes que poderiam gerar a lavagem. Ah, então se o crime original estivesse naquela lista, tipo terrorismo, contrabando de armas, crimes contra a administração pública, aí sim era lavagem. Isso. Mas se viesse de outro crime, por mais grave que fosse, que não estivesse na lista, o fato era atípico. Não era lavagem de dinheiro. Uma brecha enorme, o que nos leva à terceira geração, a que vale hoje. E aí a mudança foi radical. Foi uma virada de chave total. Veio com a Lei 12.683, em 2012. Acabou a lista. Não existe mais rol taxativa. Hoje, qualquer infração penal pode ser antecedente da lavagem. E aqui tem um detalhe que é pegadinha de prova, né? Infração penal é o gênero. Exato. Que abrange tanto crimes quanto contravenções penais. Ou seja, até o dinheiro do jogo do bicho, que é uma contravenção, pode sim ser objeto de lavagem de capitais. Então, a lei foi de um laser para uma rede de arrasto. A abrangência ficou gigantesca. Exponencial. A única ressalva é que a origem tem que ser uma infração penal. Uma infração só administrativa ou civil não serve de antecedente. Certo. Agora, vamos entrar no crime em si, no artigo 1º.
A lei usa os verbos ocultar ou dissimular. Parece a mesma coisa, mas tem diferença, né? Tem uma sutileza importante aí. Ocultar é o ato mais simples. É esconder, tirar de vista. Pense em guardar dinheiro num cofre e enterrar no quintal. Entendi. Já dissimular é um passo além. É disfarçar, camuflar, dar uma aparência falsa para a coisa. É usar a lavanderia do Al Capone, criar uma empresa de fachada. E saber que o crime de ocultar é classificado como permanente é uma daquelas informações que valem ouro na prova. O material destaca muito isso. Vale ouro. O STF, na Ação Penal 863, deixou isso claríssimo. A ocultação é crime permanente. A consumação vai se prolongando no tempo enquanto o bem estiver escondido. E as consequências práticas disso são enormes. Brutais. Primeiro, a prescrição só começa a contar quando a ocultação acaba, ou seja, quando o dinheiro é achado. E segundo, pela súmula 711 do STF, se uma lei penal mais grave surge durante a ocultação, é ela que se aplica. É um regime bem mais duro. E além de ocultar e dissimular, a lei traz as figuras equiparadas nos parágrafos. É como se ela tentasse fechar todas as portas possíveis. Exatamente. Ali se pune quem converte os bens em ativos lícitos, quem adquire, recebe, troca, ou até quem simplesmente usa esses bens numa atividade econômica. A ideia é punir toda a cadeia que se beneficia do dinheiro sujo. O material também descreve aquele processo clássico de 3 fases que a gente vê nos filmes. A minha dúvida é, o ciclo completo precisa acontecer para o crime existir? Essa é a pegadinha clássica. A doutrina descreve as 3 fases, né? A primeira é a colocação, o placement. Que é aquela cena do criminoso mandando várias pessoas depositarem valores pequenos para não levantar suspeita no banco. Exatamente isso. Fracionar o dinheiro para ele entrar no sistema financeiro sem acender o alerta. A segunda fase é a ocultação ou dissimulação, o layering. Que seria criar aquela teia de aranha de transações. Transferências para fora, compra e venda de coisas para despistar. Perfeito. É criar camadas para confundir quem investiga. E, por fim, a integração, o integration, que é quando o dinheiro já com cara de limpo volta para a economia, na compra de imóveis, empresas. Entendi. Mas o ponto crucial... O ponto vital para a prova. Não precisa passar por todas as fases. A jurisprudência do STF e do STJ é unânime nisso. O crime é de ação múltipla. A prática de um único ato, um só depósito para ocultar a origem, já consuma o crime de lavagem. E isso é fundamental, não precisa esperar o ciclo todo se fechar. Agora, quem pode cometer esse crime? A pessoa que cometeu o crime anterior, um corrupto, por exemplo, ele mesmo pode lavar o dinheiro da propina? Pode sim. E esse é o conceito de autolavagem. O crime de lavagem é comum, qualquer um pode praticar. E o próprio autor do crime antecedente pode responder também pela lavagem. Mas na prática, a linha que separa o mero uso do dinheiro e a lavagem é bem tênue, né? Se um corrupto recebe propina e só usa para comprar um carro, isso já é autolavagem? A sua distinção é perfeita e é o critério do STJ. Para ter autolavagem, não basta o mero usufruto do produto do crime. É preciso que o agente faça atos posteriores e autônomos para ocultar a origem daquele dinheiro. Ah, entendi. No seu exemplo, comprar o carro direto é mero exaurimento da corrupção. Agora, se ele pega a propina, deposita em contas de laranjas e aí usa uma empresa de fachada para comprar o carro, a gente já tem uma complexidade que configura um novo crime, o de lavagem. Fica claro. É a intenção de mascarar o rastro. E falando em intenção, o elemento subjetivo é sempre o dolo, né? Não existe lavar dinheiro sem querer. Não, de jeito nenhum. Não existe lavagem culposa. O agente precisa saber que os valores têm origem ilícita, que é o dolo direto, ou, no mínimo, assumir o risco dessa origem, o dolo eventual. E é aí que entra aquela teoria que os tribunais adoram. A teoria da cegueira deliberada, ou willful blindness. A do eu preferi não saber para não me complicar. Exatamente essa. É a situação do agente que tem todos os indícios na frente dele de que está lidando com dinheiro sujo. Uma proposta boa demais, valores altíssimos em espécie, mas ele deliberadamente se coloca numa posição de ignorância.
Ele escolhe não saber. E a justiça entende que isso... Entende que essa ignorância intencional se equipara ao dolo eventual. E o agente responde pelo crime de lavagem do mesmo jeito. Ir o microsistema processual. A começar pela competência. A regra é da Justiça Estadual. Certo. Mas a competência vai para a Justiça Federal em duas hipóteses que sempre caem em prova. Quando o crime é contra o sistema financeiro ou a União, ou, a mais comum, quando a infração penal anterior for de competência federal. Se o dinheiro veio de um contrabando que é federal, a lavagem também será julgada na Justiça Federal. E a relação entre o processo da lavagem e o do crime original? Um depende do outro? De forma alguma. E essa é talvez a principal arma da lei, a autonomia. O processo e o julgamento da lavagem independem do processo e julgamento da infração anterior. Não precisa esperar o corrupto ser condenado para processar quem lavou o dinheiro dele. E o que o Ministério Público precisa provar sobre esse crime anterior para a denúncia ser aceita? Ele não precisa de prova cabal. Precisa do que a gente chama de justa causa duplicada. Indícios da lavagem e também indícios suficientes da existência do crime anterior. Um relatório do COAF, por exemplo, já pode bastar. E mais? E mais. A lavagem é punível mesmo que o autor do crime anterior seja desconhecido, isento de pena, ou até se a punibilidade dele já estiver extinta, por prescrição, por exemplo. Isso é muito forte. Então, mesmo que o crime original prescreva, o processo da lavagem, que é autônomo, pode continuar. Exato. As únicas exceções que a doutrina aponta são a anistia e a abolitio criminis do crime anterior, porque aí o fato deixa de ser ilícito na origem. Mas, fora isso, a autonomia é quase total. E esse rigor todo continua em outros pontos. Um que me chamou a atenção no material é a regra da citação por edital. É bem diferente, né? Sim, é outra particularidade que os examinadores amam. No processo penal comum, a regra do artigo 366 é que se o réu é citado por edital e não aparece, o processo e a prescrição ficam suspensos. Certo. Na lei de lavagem, não. O processo e o prazo prescricional não se suspendem. O juiz nomeia um defensor dativo e o processo segue à revelia. É uma medida para evitar que réus foragidos usem essa manobra para se safar. Falando em agentes do Estado, o material aborda uma decisão super importante do STF sobre o afastamento de servidor público. Antes era automático, não era? Era. O artigo 17d da lei era taxativo. Servidor público indiciado por lavagem era compulsoriamente afastado do cargo. Era uma medida drástica. Mas o STF mudou isso. Sim, na ADI 4.911, o Supremo declarou esse afastamento automático inconstitucional, por ferir a presunção de inocência, a razoabilidade. Hoje, o afastamento só pode ocorrer por decisão judicial fundamentada. Ou seja, o juiz precisa dizer por que, naquele caso concreto, o afastamento é necessário. Exatamente, precisa demonstrar a necessidade e a adequação da medida. Não pode ser um carimbo automático só por causa do indiciamento. Mas essa decisão do STF não acaba criando um obstáculo? Quer dizer, se um servidor de alto escalão é indiciado e há suspeita de que ele possa usar o cargo para destruir provas, exigir uma decisão fundamentada não torna tudo mais lento e arriscado para a investigação? Essa é a grande crítica. Existe uma tensão aí entre a garantia individual do servidor e a efetividade da persecução penal. A decisão do STF tenta buscar um equilíbrio, né? Ela não proíbe o afastamento, só exige que ele não seja cego e automático. Entendi. O delegado ou o promotor ainda podem pedir, mas agora precisam convencer o juiz de que existe um risco real. Demanda uma investigação mais robusta desde o começo. Para a gente fechar a parte processual, vamos falar das medidas asseguratórias, o ataque direto ao patrimônio. É o coração da lei. O artigo 4º permite que o juiz, até de ofício, decrete a apreensão, o sequestro de bens, direitos, valores. O objetivo é garantir que no final tenha patrimônio para reparar o dano e pagar as multas. E aqui tem aquele entendimento do STJ que é crucial. E de que a medida pode atingir também os bens de origem lícita do investigado. Exato. Se o valor dos bens de origem ilícita não for suficiente, o sequestro pode avançar sobre o patrimônio lícito do réu. E a lei ainda prevê a alienação antecipada desses bens, ou seja, vender antes do fim do processo, para evitar que percam valor. Um carro de luxo, por exemplo. Perfeito.
Em vez de deixar virar sucata num pátio, ele pode ser leiloado e o dinheiro fica depositado em juízo. Fica claro que o sistema é todo construído para ser implacável com o dinheiro do crime. Se fôssemos resumir, para quem estuda, os pontos nevrálgicos são entender a lei como de terceira geração, a autonomia total do processo de lavagem e, claro, decorar essas decisões-chave do STF e STJ. Perfeito. O ponto central é que a lavagem de dinheiro não é um crime acessório, frágil. É um delito autônomo, com um regime processual pensado para ser contundente. Atacar o lucro é o jeito mais eficiente de desestruturar o crime organizado. A lei busca asfixiar economicamente as organizações, tirar o oxigênio delas, que é o dinheiro. Isso nos deixa com uma questão para o futuro. A lei foi atualizada recentemente para incluir a utilização de ativo virtual como causa de aumento de pena. Pensando nisso, e na digitalização acelerada da economia, com criptomoedas, transações descentralizadas, como o direito e o Estado terão que evoluir para conseguir rastrear e combater uma lavagem de ativos 4.0, que acontece cada vez mais longe do sistema financeiro tradicional.